Olá, saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarefeiro da casa, e te acompanho aqui em mais essa edição. Edição essa de número 112. E antes da gente começar, claro, né, aqueles lembretes práticos, né, super funcionais que são necessários, né? A questão, né, aqui da nossa gravação, que hoje estamos, né, nesse cenário maravilhoso que muita gente que frequenta o nosso educandário conhece. Estamos gravando, né, dentro do próprio educandário, onde acontecem, né, as nossas palestras públicas e tudo mais. Então, estamos gravando diretamente daqui, né, com a imagem dele, nosso mestre ao fundo. E não é por isso, né, gente, que estamos livres de ruídos, acontecimentos e afins, tá? Então, só pedindo a compreensão em relação a isso, tá bom? Lembramos também da questão da aguinha para ser fluidificada. A minha já tá aqui, ó. Né? Bastante, inclusive. E você pode optar, é claro, por uma garrafa, pode optar, né, por uma garrafa menor, inclusive, né? Mas pode optar por um copo, por uma jarra, enfim, né, gente? O importante é ter essa água que, ao final, na nossa prece de encerramento, a gente roga pela fluidificação para encerrar aqui esse momento do Evangelho, como é de costume já, tá bom? Né? Como já faz parte, né, do processo do Evangelho no Lar, tá? E também eu lembro que a questão do número, né? Esse de número 112. Por que eu falo esse número? Nada demais, tá, gente? Para você, esse número, aliás, é para você que está chegando aqui pela primeira vez, está tendo contato, está tendo acesso a esse como primeiro vídeo, para que você saiba que a gente tem mais anteriores, né? Tem mais 111 vídeos que você pode ver se você quiser, mas que não são uma sequência, não são uma obrigatoriedade, tá? É muito mais para ciência, para conhecimento, né, para que você saiba que temos os anteriores, mas não precisa ir lá para trás, tá bom? Pode continuar daqui se quiser, tá? Todos eles, né, diretamente do nosso YouTube, né, lá do nosso portal Educandário Leon Denis, onde eu já aproveito, faço o convite, né, para o nosso canal do YouTube, onde lá você vai encontrar também as palestras. Todas as palestras que acontecem na nossa casa às 19 horas são gravadas e colocadas aqui no mesmo canal. Então, para você poder ver, rever, poder enviar para alguém, sabe? Às vezes é aquele tema que você sabe que a pessoa tem uma afinidade, ou já teve algum questionamento, uma dúvida. Então, aproveita, né, que essas palestras também são gravadas, tá? E vamos começar então? Vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. E eles começam, é claro, com a nossa prece inicial, a nossa prece de abertura. Eu te convido então a desacelerar, a acalmar esse coração, essa mente, aceitar e, mais do que aceitar, acreditar que tudo tem um porquê, que tudo é aprendizado e que as coisas acontecem não no nosso tempo, mas num tempo fora do nosso controle, para o nosso próprio benefício. Não no agora, mas principalmente no futuro, no depois, aonde estaremos mais maduros e aonde estaremos preparados para o aprendizado que segue com essa situação. Então, rogamos para que o nosso coração possa aceitar, possa acalmar a ansiedade para poder esperar e toda a força para poder compreender cada decisão tua, Mestre. Que assim seja. E outro recadinho também que eu esqueci anteriormente, né? É que eu tô aqui com o ar-condicionado ligado, né, gente? E isso pode gerar mais um ruído extra aqui no nosso vídeo, tá bom? Então só realmente para sua compreensão em relação a esse fato, tá? E iniciando agora a nossa leitura, para depois a nossa reflexão,
como já sabem, né, eu trago já, antes de começar, antes de dar o play aqui para gravar, eu já abro, né, ao acaso, como deve ser aí no Evangelho. E para nós hoje, gente, veio o finalzinho do nosso capítulo 7, lá do Evangelho, capítulo 7, né? Que é Bem-aventurados os pobres de espírito. E o final desse capítulo, o item 13, é a missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Continuando então. A natureza do instrumento não indica o uso que se dele deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria mais fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe tirar aquilo que ela mesma lhe deu. Gente, esse texto, né, ele é muito significativo, né? Porque ele traz essa situação que pode ajudar muito na seguinte questão. Mas qual é a minha missão? Qual é o meu objetivo por aqui? E aí, gente, veja bem aquilo com o qual você tem afinidade, aquilo que você tem o maior conhecimento ou vontade de ter o maior conhecimento e acaba focando mais no seu aprendizado sobre esse determinado tema ou esse determinado assunto. Isso não é em vão, isso não é à toa, né? Muitas vezes é uma situação em que você realmente se desempenhou muito bem, em que você pôde ajudar muita gente, que você super, né, evoluiu tecnicamente, conscientemente falando, moralmente falando também. E com a questão do véu, né, do esquecimento, na sua retração para poder voltar a esse mundo no seu processo reencarnatório, né, faz parte desse processo conquistar tudo novamente, mas a afinidade, aquela fagulha, aquela faísquinha ali na sua mente, lá na sua bagagem, isso está lá. E desperta, né, gera aquela coisa, eu digo que é aquele incômodo bom, sabe? Da nossa mente que muitas vezes deveria sossegar, deveria ficar quietinha, deveria só, fica aí. Mas a gente, não, quero isso aqui. E isso, no fim das contas, é benéfico, né? Em algumas situações, é claro. Então, gente, aqui fica muito óbvio, né? Responde muito um pouquinho dessa pergunta, talvez, né? Se você se faz essa pergunta, eu já me fiz muito essa pergunta, hoje não me faço tanto, né? Tá errado, tá certo? Não sei, né, gente?
Até porque, como eu sempre digo, erro e acerto é ponto de vista. Mas o fato é, né, como ele diz aqui no próprio começo do texto, ninguém sabe mais ou sabe menos, gente. Um doutor, né, um médico, ou doutor realmente por doutorado, né, que cursou um doutorado, até mesmo um pós-doutorado, não tem mais conhecimento do que uma pessoa que nem chegou a sentar numa cadeira de uma escola em algum momento. O que acontece, gente, é que nós não estamos falando apenas desse tipo de aprendizado. Nós estamos falando também dos conhecimentos da vida. Mas é claro, né, que os aprendizados que a gente constrói, que a gente adquire dessa forma, também estão sendo validados. Mas uma pessoa que tem vários cursos, várias formações, diplomas, certificados, não é mais importante, não é mais valorosa para Deus do que uma pessoa, né, que não tem qualquer estudo. Né? Isso acontece somente no mundo dos homens e entre os homens, né? Mas ninguém sabe mais ou sabe menos. A gente só sabe coisas diferentes. E a sabedoria de um vai ser, né, muito útil para o outro em algum momento. E mais uma vez eu cito, né, gente, essa questão de vivermos, de convivermos, de estarmos aqui um com o outro e às vezes até em situações, né, adversas, as situações que não nos fazem bem, que não nos tornam, não nos fazem bem não, mas que não nos deixam confortáveis, é para que justamente a gente aprenda com o que o outro tem. Porque já imaginou, e isso acaba acontecendo, né? Eu fico só com gente que tem o mesmo conhecimento que eu. O que eu vou aprender? Nada, sabe? Então, eu como professor, eu sempre digo isso para os meus alunos. Gente, sejam estratégicos. Vão além da questão afetiva. Vocês escolhem grupos de trabalhos apenas pela questão de afinidade, pela questão afetiva e não pela questão estratégica. Vocês precisam escolher também pela questão técnica. Ou seja, né, o trabalho exige tal e tal habilidade. Eu não sou muito bom nisso. Quem é que eu posso me juntar com essa pessoa e eu vou dar o que eu sei e a pessoa vai dar o que ela sabe, assim complementando a gente, realmente entregando aquilo que é necessário. E não, de repente, ficando duas pessoas em recuperação. Entendeu? Porque as duas sabem o mesmo tanto e vão fazer o mesmo tanto. E muitas vezes, né, uma parte só de um tanto bem feita não significa que o trabalho foi concluído. Porque, por mais que esteja linda essa parte, mas essa parte aqui não foi feita e precisa ser feita. Há necessidade que ela se concretize. E isso eu estou falando da escola e da vida, né? Porque muitas vezes a gente faz isso, a gente quer... precisa pintar esse quadro aqui de Jesus. Mas eu sou muito bom fazendo brigadeiro. Aí eu vou lá e entrego um brigadeiro super delicioso, só que você entende que o brigadeiro é delicioso, realmente é muito, muito, muito bom, mas eu não tenho um quadro pintado, e era o que eu precisava. Então você acaba mudando a demanda e não suprindo. E isso acontece no nosso dia a dia muitas vezes também, né? Então, eu me lembro, né, da questão da faculdade, né, de quando eu fiz publicidade e propaganda, e exige algumas habilidades técnicas no sentido de arte gráfica, de manipular softwares, né, manipular realmente programas de edição e tal, e eu sempre fui péssimo nisso. Mas eu era muito bom na questão do planejamento, na questão da ideia, na questão, né, de qual frase, como fazer essa comunicação, como trazer essas referências, essa intertextualidade para o público. Mas executar, nada. O que eu fiz? Descobri que tinha um cara que era muito bom nessa parte e que não era tão bom na parte que eu mandava bem. O que eu fiz? Combinamos, deu match, como, né, diriam aí alguns. A gente se juntou e começamos a fazer vários trabalhos juntos. Só notas boas, porque um supria, né, a situação que o outro tinha uma certa deficiência, que o outro não conhecia, não sabia, entendeu? Então, gente, é isso, né? E muitas vezes a gente se coloca lá para baixo, o pouquinho que eu sei, eu acho que aquilo não tem importância nenhuma. Não, gente, aquele pouquinho que você sabe, ele é importante para algo, ele é importante para alguém e ele precisa ser executado, precisa ser desenvolvido. Tá? Então não ignore, né? Não ignore isso. E, né, principal recado que eu deixo aqui para acabar, né? Faça o bem com isso. Porque é como, né, a pólvora.
né? Olha o sentido que ela virou. E recentemente tem um filme, né, que também traz muito sobre isso, que é o tal do Oppenheimer, né? Eu não assisti o filme, mas várias e várias e várias pessoas disseram para mim que é o seguinte: Douglas, metade do filme é o cara, né, se perguntando, será que eu faço, será que eu não faço? A questão da bomba atômica. A outra metade é ele se arrependendo porque fez. Então, gente, assim, é nesse sentido, né? O cara tinha muito conhecimento e ele fez algo, mas o que ele fez, né? Então não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. É isso que muda tudo, né? Então, gente, vou parar por aqui, mas assim, quando fala, né, de conhecimento, realmente é algo que, né, eu como educador me chama muito, me envolve muito, né, essa situação, tá? Mas a gente vai parar por aqui, eu vou parar por aqui, mas você, é claro, né, pode continuar por aí tranquilamente, tá bom? Vamos encerrar agora, é claro, com a nossa prece final e a nossa fluidificação das águas. E dentro dessa tua paz, dentro da tua proposta, dentro do teu amor, eu me acalmo, eu me conforto, eu me coloco numa posição confortável de amor e de confiança. De confiança que faz parte desse amor. Agradeço pela oportunidade e abro os meus olhos e a minha mente para todas as oportunidades de conhecimento, lembrando que a gente só leva dessa vida o que a gente aprende. Então, que cada olhar, que cada respiração, que cada passo possa ser um momento de aprendizado e de registro para eu levar a fazer sempre, sempre, sempre o bem. Também rogo que dentro de tua sabedoria, Mestre, através da espiritualidade amiga, as águas sejam fluidificadas e nos tragam também ainda essa calmaria, essa paciência e esse despertar para o mais variado e diverso tipo de conhecimento que cada um necessite. Gratidão e que assim seja. E assim eu me despeço de vocês em mais esse vídeo, em mais esse nosso evangelho, e agradeço, né, pela conexão, pela companhia. Muito, muito, muito obrigado e até o nosso próximo evangelho no lar aqui do Educandário Leon Denis.